Olá, boa tarde, muito boa tarde a todos. Espero que vocês estejam muito bem. Hoje, 9 de julho, mais uma live aqui com vocês. Vamos falar hoje sobre um tema bastante interessante desse projeto na trilha da regularização. Vou destacar o tema aqui, porque quem chega depois vai estar ciente do tema que nós estamos discutindo. Então, você que está chegando, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para também participar, mandar sua pergunta e colaborar também neste encontro. Então, esse encontro ele é feito mensalmente, mas eu estou achando aqui, estou com muita vontade de trazer essas discussões em momentos menores, né? Não demorar muito tempo, porque estou sentindo falta de estar aqui com vocês discutindo esses assuntos que é muito importante para o crescimento, tanto do profissional quanto de quem está participando. Né? Sempre muito interessante destacar temas, né, que vivemos no dia a dia, tanto para quem está trabalhando com esses assuntos, para quem recebe essas informações, quanto para quem para quem passa por essa situação, né, para quem vive no dia a dia algumas situações um tanto quanto inusitadas do direito imobiliário, da regularização de imóveis. Então é isso. Hoje vamos falar sobre um assunto bastante interessante. Olha só o tema de hoje. Comprei uma casa de boca com meu cunhado e agora ele quer construir na laje. Tenho que deixar? Então, só para contextualizar de onde se partiu este questionamento. Semanalmente, eu disponibilizo a possibilidade de vocês participarem, mandando perguntas, né, na caixinha de perguntas, e aí as pessoas têm essa liberdade de mandar pergunta referente ao tema de imóveis, de regularização de imóveis, direito imobiliário em si, questões de documentação, questões de IPTU, posse, propriedade, inventários também. Muitas vezes as perguntas parte de pessoas que têm conhecimento e outras vezes também parte de pessoas que não têm conhecimento algum, mas nós estamos aqui para isso, para esclarecer. Então, semanalmente eu deixo disponível esta caixinha, então você que está assistindo a live agora e quer deixar, né, a sua pergunta, fique à vontade para participar, manda a sua pergunta. Só lembrando que manda a pessoa que manda a pergunta, ela não é reconhecida por outras pessoas, apenas eu que estou recebendo a pergunta sei quem está mandando, porque sempre eu recebo esse questionamento: doutora, eu mandei a pergunta aqui pelo direct porque eu fiquei com vergonha de mandar a minha pergunta e as pessoas saberem que sou eu, então fique tranquilo, porque ninguém vai saber que é você que está mandando a pergunta, apenas eu que estou recebendo a pergunta que você encaminhou. Então, já estou aqui com a minha água, com o meu café, e vamos falar sobre esse assunto que é bastante interessante e dá margem para diversas discussões. Eu fiz um roteiro para poder seguir e ficar bem legal passo a passo, para que todos vocês possam compreender. Vamos lá. Então, comprei uma casa de boca. É muito interessante, né? Quando a gente recebe essa pergunta, comprei uma casa de boca. Só lembrando que a pessoa que encaminhou essa mensagem já foi respondida, já tem, né, um atendimento, uma assessoria já agendada e autorizou que eu compartilhasse esse assunto com vocês. Até porque eu também trouxe, juntamente com essa pergunta, mais duas perguntas que foram também da caixinha, e aí as pessoas votaram, né, escolheram esse tema como, na semana como mais interessante para poder trazer essa discussão. Então, olha só, comprei uma casa de boca com o meu cunhado e agora ele quer construir na laje. Tenho que deixar? E aí já peguei aquele impacto inicial, comprei uma casa de boca. Aí a gente já para e fica analisando, gente, olha só, a partir do momento que você disse que comprou uma casa de boca, já temos consciência que foi um contrato informal, foi algo informal, foi algo que não teve um documento escrito, formalizado, como é a regra, ou seja, a regra é que seja um documento escrito, formalizado, entre as partes, de preferência com a assessoria de um profissional. Certo, aí vem essa questão, comprei uma casa de boca, então a gente já percebe que não teve um contrato. Depois disso tem o quê? Com meu cunhado. É aquela questão, né? Muitas vezes as relações de parentesco, elas não deixam de ser uma relação que tem que haver uma segurança jurídica para as partes, por mais que seja um cunhado. Aí a
gente já pensa, poxa, então eles levaram em consideração o quê? São cunhados, então não teria problema algum em comprar a casa que é do outro sem levar em consideração essa formalidade. E aí vem a terceira questão. Ele quer construir na laje. E foi no momento, né, quando eu recebi esta pergunta que respondi, eu abordei exatamente essa questão. Eu não posso lhe dizer se ele tem esse direito ou não de construir, porque eu não tenho acesso ao que foi negociado entre vocês. E a partir do momento em que essa negociação não foi por escrito, fica muitas vezes o dito pelo não dito. Por quê? Você que comprou a casa, você vai me dizer ou dizer ao seu advogado como foi feita essa negociação, e o seu cunhado que lhe vendeu pode, da mesma forma, dizer, chegar para o advogado dele ou até para o seu próprio advogado e dizer, olha, ocorreu tais e tais fatos e assim se deu essa compra. Então, por isso a importância de formalizar toda a negociação através de um contrato. Não importa, é com seu primo, com seu vizinho, com seu irmão, com seu cunhado, com qualquer pessoa. É importante que todos os contratos, todas as negociações, melhor dizendo, sejam formalizadas através de um contrato para que não haja problemas futuros. Possa ser que não ocorra, mas possa ser que ocorra, principalmente quando se trata de imóvel. Porque, querendo ou não, vai chegar um dia que você vai querer regularizar, né, o seu imóvel. E para regularizar, nós precisamos de documentos. Eu não posso, enquanto advogada, chegar no cartório e transmitir essa negociação que vocês fizeram conversando com o registrador, entende? Eu preciso de documentos. E essa iniciativa se dá a partir desse momento, no qual você sentou com ele, formalizou um documento, mesmo que seja um documento particular entre vocês, o que não é também interessante, mas ainda assim é mais garantido do que não ter contrato algum. E aí ele pergunta, né, tenho que deixar? Realmente não tem como dizer o que fazer. Se você tem que deixar ou não, porque nós não sabemos, na verdade. Quando eu recebi a pergunta, eu falei, né, eu não sei qual foi a negociação que vocês fizeram. Então, a partir daí fica aquela situação, né? É possível, não é possível? O que fazer, não pode fazer? E aí começa, a partir daí, alguns conflitos. Porque, querendo ou não, é família, e poderia ser com outras pessoas, mas é família. E aí tem, né, interferência do cunhado, de outras pessoas, da família. E aí pode se criar uma situação um tanto quanto complicada, né? Nada interessante para todas as pessoas envolvidas. E aí, assim, aquela situação. Se você fizesse esse contrato da forma correta, e o que é essa forma correta? Contratar um especialista e sentar as duas partes, negociar de forma vai ser feita essa transação, formalizar através de um documento, seria muito mais garantido, seria muito mais seguro para todos vocês, para que não chegasse a esse ponto, né, do cliente, do seu cunhado questionar sobre o interesse dele em construir, né, em cima da casa e você achar que não é interessante deixar porque você comprou o imóvel dele. Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda. E aí, assim, seguindo, né, esse roteiro, só para ficar esse aspecto formal. Espero que vocês estejam me ouvindo, que aqui o som estava um pouco baixo. Então, olha só. Existe, né, um fundamento legal, mas nesse momento, boa tarde, seja bem-vinda. Eu não vou falar daqui da questão jurídica em si, eu quero tratar esse tema com maior facilidade possível para a compreensão de todos. Então, quando a gente fala, ótimo, muito obrigada, Lucilene. Falando, né, desse tema do comprei uma casa de boca, é bem corriqueiro, sim. A gente sabe que muitas transações ocorrem dessa forma, mas nós estamos aqui para alertar as pessoas quanto à necessidade de formalizar
cada vez mais dessas situações, dessas negociações, principalmente quando se trata de bem imóvel. E aí, assim, é interessante que muitas vezes as pessoas valorizam coisas tão simples e algo que é conquistado muitas vezes com muito suor, com muita dedicação, muitas vezes as pessoas não levam tão a sério, né? Porque a partir do momento em que você compra um imóvel dessa forma, você não tem segurança alguma. Você não sabe quem lhe vendeu, se comprou, de onde, né, a origem desse bem. Ele lhe vendeu, tudo bem, mas ele como foi que ele adquiriu esse bem? E os antecedentes desse imóvel? E antecedentes dessa pessoa que lhe vendeu? E também sobre quem está comprando, né? Porque a gente não pode só falar sobre quem vende, também quem compra. Por isso a necessidade dessa análise, que no direito nós chamamos de, juridicamente falando, de due diligence, ou análise de risco, que é o quê? É uma análise que o profissional especializado vai fazer, que é verificar todas as informações do vendedor, verificar todas as informações do comprador e verificar todas as informações do imóvel. Para quê? Para que haja, né, uma segurança jurídica em todo o processo, em toda a transação. Então, a partir do momento que você compra um imóvel desta forma, sem um documento, sem nenhuma formalização, você não tem segurança jurídica nenhuma. Você não sabe se amanhã você vai acordar recebendo um comunicado do verdadeiro proprietário desse imóvel, se você não vai receber uma notificação de uma ação de despejo para que você saia desse imóvel e entregue ao real proprietário. Então, muitas situações podem ocorrer, não só essas que falei aqui. E aí, assim, não importa se é parente, se não é parente, toda transação deve ser formalizada, preferencialmente através de contrato. Sempre através de contrato. E aí, assim, neste momento, dizer se você vai liberar, autorizar uma mulher a construir ou não, não tem como informar, não tem como dizer sim ou não. Aí, assim, aí tem aquela questão. Por que um contrato poderia evitar essa situação? Porque no contrato vocês iriam sentar, negociar, colocar no papel, os dois assinarem, ou seja, tendo o aval de que tudo isso foi formalizado. Porque, e até não, tipo, ele poderia dizer, olha, eu vou lhe vender a casa, mas a laje vai ficar comigo para eu construir uma nova casa. E aí você iria dizer se você aceita essa condição ou se não iria aceitar para poder confirmar, né, para poder formalizar esta compra. Outra questão também, a posse não é a mesma coisa da propriedade. E aí quem lhe garante que você vai ter futuramente como comprovar essa posse? Quem lhe garante que esse imóvel que você comprou do seu cunhado tenha um terceiro, tenha um proprietário? Até porque você não sabe a origem desse bem imóvel. Se hoje o seu advogado for fazer uma pesquisa do endereço, for fazer uma pesquisa do seu nome no cartório competente referente à localização desse imóvel, o que será que vai ser encontrado, né? Qual a surpresa que virá? Então, é outra questão também que pode ocorrer. A importância da assessoria jurídica é fundamental. Não importa. Qualquer transação imobiliária que você for realizar, você tem que contratar um advogado. Preferencialmente antes. Não existe essa questão de dizer vamos vender, vamos resolver aqui. E qualquer coisa, a gente vê um advogado. Não pode ser dessa forma. É aquela questão. Tenho em mente que quero comprar um imóvel, comecei a fazer, a procurar, fui buscar imobiliária, tenho conhecidos corretores de imóveis, conversa com ele. Muitas vezes os corretores têm alguns advogados parceiros, se ele não tiver, você também pode buscar um advogado de sua confiança para poder analisar essa situação. E aí você pode questionar, poxa, mas o corretor não pode fazer isso? Até pode, mas não são todos que têm essa especialidade, essa expertise. E muitos também deles contam com esse serviço que é realizado, em sua maioria, pelos advogados especialistas no assunto, porque eles sabem
tem mais conhecimento, conhece a fundo, né, questões jurídicas, legais, contratuais, vai fazer essa pesquisa, essa análise com outro olhar. Não é que eles não tenham possibilidade de fazer, mas o olhar do advogado é um outro olhar, principalmente quando estamos falando de advogados especialistas no assunto. E aí é por quê? A partir desse momento, o advogado ele vai poder sentar com vocês e delimitar todas essas responsabilidades, organizar a questão das ideias, das vontades das partes e formalizar isso documentalmente. Além de formalizar a vontade das partes, ele não vai esquecer de colocar a lei. Porque, assim, por mais que vocês tenham a condição de negociar, de formalizar esse contrato através de um acordo, esse acordo não pode se sobrepor à lei. Então, por isso, a importância de um advogado especialista no assunto, porque ele vai compreender o que vocês desejam, vai verificar juntamente com a lei e vai entender se é possível ou se não é possível, porque pode chegar um momento que a negociação de vocês pode chegar a um ponto no qual não tenha amparo legal. E aí ele vai dizer, olha, não pode ser dessa forma, mas a gente pode ter uma nova possibilidade. Por isso é importante olhar este profissional. Então, a partir do momento em que já ocorreu a venda, ou seja, vocês não levaram em consideração a contratação de um profissional, fizeram a negociação entre vocês, eu não sei dizer se nessa negociação teve alguma testemunha, alguém acompanhou tudo isso, se você fez apenas entre vocês. Mas aí, quando a pergunta chega, é sinal de que a situação já ocorreu. Então, o que fazer? Conversar. Não tem jeito. A conversar, fazer um acordo, até porque, assim, se você comprou, a depender, você comprou, você tem o que de como comprovar que você comprou? Certamente você fez uma transação bancária. Você vai ter como provar que você transferiu os valores para a conta dessa pessoa. Fez através de Pix, fez através de transferência bancária. Então, querendo ou não, já demonstra que essa transação ocorreu. E aí, assim, se for levar essa discussão para uma análise jurídica, a gente entende que a partir do momento que houve pagamento, houve a efetivação do pagamento, houve a transmissão desse bem, mesmo que de uma forma não correta, né? E aí, assim, nessa fase, o importante é o quê? Negociar, não tem jeito. É conversar, mostrar, né, o que ocorreu e tentar um acordo. E aí esse acordo é importante que seja também acompanhado por um profissional para que vocês possam chegar a um denominador comum, porque senão vai virar realmente uma briga eterna. E aí tem a questão dele querer reaver, né, esse bem, isso pode acontecer. Tem a possibilidade de você ceder, né, a laje para ele construir. Tem a possibilidade de você vender a laje para ele, né? Tem a possibilidade de você dizer, não, eu vou construir e você aluga essa casa. Assim, possibilidades, acho que sentando e conversando, possibilidades vão surgir. E até outras, né, que assim, no momento a gente não pode nem imaginar. Mas é importante que haja, né, esse momento de conversa. Melhor ainda que essa conversa seja acompanhada por um profissional, porque ele vai ter outras visões. Ele está ali, mas ele não vai estar no calor da emoção como vocês já é um profissional que vai conduzir essa conversa entre vocês para que entrem em um acordo. E é aquela questão, né? Até que ponto é interessante agir dessa forma, até que ponto é interessante comprar bem assim, de boca, né? E aí, a partir do momento que a situação já está efetivada, o melhor a se fazer é conversar. Bem, e é aquela questão, né? Será que esse assunto, será que você que está assistindo já passou por essa situação? Conhece alguém que tenha passado por essa situação? Porque é algo, assim, muito comum, mais comum do que a gente pensa. As pessoas hoje
no calor da emoção, na necessidade também de ter um lar, na necessidade de sair do aluguel, na necessidade de ter um teto, né, como a gente costuma falar. Até porque tem essa questão do brasileiro, desse sonho do brasileiro da casa própria, de ter a sua casa própria. Muitas vezes as pessoas realizam, né, transações, compras, venda também, sem pensar, sem contar com o auxílio do profissional, e muitas vezes essa situação termina com problemas. Eu tenho até hoje, como eu sempre digo, processos que eu estou acompanhando por causa de compra e venda de imóveis, e quando essa situação, quando não é possível negociar, né, com as partes, ou até com o advogado das partes, ou até a gente tenha impedimentos, né, de conduzir essa negociação de forma extrajudicial, só resta contar com o judiciário. E aí é a realidade que nós passamos, né, a realidade do judiciário brasileiro, né, de longas esperas, de muita demora, e que causa realmente muita insegurança, muito, muitos desentendimentos, as pessoas ficam realmente bastante impactadas com toda essa situação. Então é sempre bom prevenir, né, buscar o auxílio de profissionais e pensar que você hoje contratar um profissional para lhe auxiliar é mais seguro e mais barato do que contratar esse profissional depois para resolver uma situação já efetivada. E muitas vezes essa situação já é um problema efetivado, porque é melhor prevenir, é melhor você... Muitas vezes as pessoas dizem, doutora, eu não tenho condições, né, como já entra a mensagem, doutora, eu tenho esse problema, mas eu não tenho condições de pagar a consulta. E aí é aquela questão, né, até que ponto é importante você levar em consideração essa análise prévia, ou seja, até que ponto é importante você, antes de investir 50, 100, 60, esses valores são mínimos, mas 200, 300, 400 mil ou mais em um imóvel, você tirar um percentual mínimo ali, não chega nem a um percentual de venda de uma consulta, não é um percentual de venda de um imóvel. E pagar uma consulta, ter essa consultoria com um advogado, ter aquele parecer, conversar com o advogado e tirar todas as dúvidas antes, né, fazer contratar o serviço da análise antes de comprar um imóvel. Porque assim, se a gente for levar ao pé da letra, é mais seguro hoje você pagar, por exemplo, não sei, 10 mil reais de análise, é um exemplo, do que pagar 800 mil no imóvel e depois ter um imóvel com problema. E aí você tem que colocar na balança. Será que é melhor hoje eu pagar 5, 10 mil reais para ter uma informação concreta do bem que eu vou adquirir? Ou é mais interessante eu pagar hoje 500, 400, 300 ou até mais por um imóvel e não ter segurança de ter o meu nome? E depois saber que esse imóvel está cheio de problemas, e depois saber que esse imóvel está amarrado a processos, e depois saber que quem vendeu esse imóvel não poderia ter vendido, e depois saber que essa compra ela foi completamente insegura, e hoje você não tem mais dinheiro ou bem para poder resolver a situação. Então é importante pensar nessa possibilidade de nunca, por mais que haja necessidade, nós entendemos, mas de levar em consideração e de pesar, né? É importante sim ter essa assessoria, mas apesar de eu pensar que não é interessante, mas é importante sim, porque vai te livrar, eu falo exatamente isso, vai te livrar de problemas futuros. Numa situação como essa, né? Eu já tive essa conversa inicial com um cliente informal, de que e reiterei, né, até a resposta que eu tinha dado na rotina, que eu não posso dizer faça isso ou faça aquilo. Né? É interessante também sentar com o cunhado, né, ou então reunir todo mundo, conversar, entender o que foi que ocorreu, e se chegando a um acordo, formalizar tudo isso, formalizar essa venda, para que todos fiquem satisfeitos. E aí, assim, não importa, né? Se é parente, ele não anula
em hipótese alguma, a importância da formalização do contrato. Não importa, é irmão, é primo, é cunhado, é sogro, é mãe, é pai, tudo isso, tem que haver essa formalização, porque a gente não sabe o que vai ocorrer. Imagina hoje, você com um imóvel preso, né? E numa situação total de insegurança. E principalmente, se a gente for compreender a realidade da maioria dos brasileiros, que tem todo esse valor investido, que é o seu único imóvel, seu único bem. Então, como é que você vai se amparar? Como é que você vai amparar a sua família, né? Que é uma insegurança total, insegurança para toda uma família. E uma compra insegura de um dinheiro foi dado nessa compra e até para poder reaver esses valores, não, possivelmente, na maioria das vezes, não é tão fácil assim. E tudo isso, se não houvesse acordo, a gente já sabe que automaticamente vai demandar do judiciário. E aí são longos anos, né? Não tem essa de dizer que em 6 meses, 1 ano, tudo isso vai ser resolvido. Muitas vezes a gente aguarda, quando tem fatos reais aqui para comprovar, mais de 2, 3 anos para marcar a primeira audiência. Então imagine só, e o advogado ali, diligenciando, indo ao cartório, tendo atendimento pelo balcão virtual, marcando atendimento para falar com o magistrado, mas a gente sabe que o judiciário está abarrotado. E muitas vezes tem outras prioridades, no caso, exemplo, prioridade de saúde, elas estão à frente de qualquer outra prioridade. Então imagine você ali que comprou seu imóvel, com tanto suor, com tanta dedicação, trabalhando o dia a dia, guardando o seu dinheiro, deixando de estar investindo em outras coisas, comprar um imóvel e depois ficar anos e anos sem saber o que fazer. Muitas vezes correndo risco também, né? Porque tem também casos de imóveis que não tem condição nenhuma de comportar uma família pela insegurança estrutural do próprio imóvel. E aí você investe naquele imóvel, não pode morar no imóvel, e aí ainda tem que alugar uma casa para resolver essa situação, porque não pode morar no imóvel que comprou, porque não tem condições de entrar, porque aquela casa ali está completamente condenada. Ainda tem isso. Porque além de contar com o auxílio de um advogado, você também precisa da estrutura, de um arquiteto, verificar se essa casa tem condições de habitação, de habitabilidade. Muitas vezes essa casa ela pode ter sido construída em um terreno inseguro, né? Em um local inseguro, em locais de incêndio, em locais que tem deslizamento de terra. E aí quem está chegando depois não tem nenhum documento, não tem nenhuma informação, e aí termina comprando e correndo esse risco. Então é isso. Assim, na trilha da regularização é um encontro mensal para a gente falar sobre o assunto, né, que ocorre no dia a dia das nossas vidas, do meu enquanto advogado, de vocês enquanto autores, né, dessas histórias. Mas é importante, sim, compartilhar com as pessoas, porque muitas pessoas passam por isso e não sabem o que fazer, não sabem a quem buscar auxílio, a quem buscar apoio. Mas que é importante, sim, compartilhar tudo isso que ocorre. Porque a partir do momento que as pessoas têm acesso à informação, elas começam a ter uma nova dinâmica, a ter um olhar diferente, a verificar, né, as possibilidades de mudar essa história. Porque se, exemplo, hoje, dessa pessoa que comprou a casa dessa forma, eu acho que jamais, com todo esse aprendizado que ele está tendo, o filho dele vai fazer a mesma coisa, ou seja, é um conhecimento que ele está absorvendo, que você vai absorver e que você vai passar para os seus. Então, a partir do momento que a gente tem a possibilidade de compartilhar essa informação, melhor ainda. E aí aquela coisa, né? Se você também passou por essa situação, se você conhece alguém que esteja passando por uma situação semelhante, compartilhe essa live, né, para você poder assistir. Se tiverem dúvidas após assistir essa live, fique à vontade para mandar a sua pergunta, eu estou aqui à disposição para lhe responder. Se for algo que eu não consiga responder porque precisa analisar documentos, eu vou lhe dizer, olha, agende uma consultoria, pode ser comigo, pode ser
for advogados especialistas no assunto, se precisar da participação de outros profissionais, eu vou lhe dizer também, olha, precisa contratar um arquiteto, precisa falar com um engenheiro, precisa de um corretor de imóveis, eu vou lhe dizer, né, eu vou lhe informar o passo a passo, na medida do que for possível, mas jamais realize qualquer transação imobiliária sem contar com esse auxílio profissional. E, assim, é importante, sim, divulgar essa informação. É importante que as pessoas tenham essa segurança jurídica, por quê? Porque, como a gente sabe, né, o sonho de todo brasileiro foi a casa própria. Então, muitas vezes luta-se anos e anos para poder conquistar, e quando conquistam não ter a possibilidade de igualdade desse bem, realmente é bastante constrangedor. Então, assim, fica esse recado. Espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo, e qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Então é isso. Na trilha da regularização é um papo breve, direto ao ponto, sem juridiquês, para falar sobre a realidade nossa, né, de cada dia, no âmbito do direito imobiliário, da regularização de imóveis. Então, fique à vontade. Qualquer dúvida, novamente, eu digo, estou à disposição. Até a próxima edição do Na Trilha da Regularização. Excelente tarde para todos vocês. Tchau, tchau.